Olá, Como é que você tá, minha amiga? tudo bem contigo? Maravilha! Seu parceiro fez o curso comigo, né? Isso, eu dei de presente pra ele logo no início da gestação. Na época até foi a minha psicóloga que me apresentou, que a gente estava conversando, enfim, né, era o nosso primeiro filho. E aí ela falou, tu conhece o homem paterno e tal? E eu realmente não tinha ouvido falar. Achei muito legal, dei de presente pra ele assistiu todos os encontros, participou e acho que fez muita diferença, assim, sabe? Porque uma coisa que eu falo muito com ele é que os homens não têm muito espaço de troca, né, sobre a paternidade, sobre as mulheres costumam ter grupos de mães, amigas mães com quem compartilhar. Então eu acho que é muito legal ter esse programa, né? Não é nenhum projeto, esses encontros, muito legal. Maravilha. Vamos começar assim, ó. Tem quase 800 homens da nossa rede de apoio. Já muitos homens se interessaram, porque eu acho que é uma fase, é um tema, né? Mas é uma fase, é um processo complexo, Muito. né? Cheio de crenças, cheio de mitos, né? Desde a nossa das nossas avós, que trazem essas suas verdades também, porque funcionou durante muito tempo e talvez ainda funcione, dependendo das realidades de cada família, né? De uma série de questões. Então, vamos lá, Rafa. Primeiro se apresenta, né? Quem é você aqui? Conta um pouco, né, daí dessa história, né? Fala um pouco de você. Então, eu sou a Rafaela, eu sou nutricionista, me formei em 2015, lá no Rio Grande do Sul, da onde eu sou. E desde 2015, então, eu atendo consultório, domiciliar, enfim, promovendo uma alimentação mais saudável em todos os aspectos, sabe? Eu acho que quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, e aí já pegando o gancho da introdução alimentar, a gente não pode falar só sobre o que está sendo ingerido, né? Esse bebê está comendo legumes, frutas, verduras, arroz, feijão. A gente tem que pensar também em como está sendo ingerido, como que está o ambiente dessa introdução alimentar, assim como a gente fala tanto de parto, né? Que é importante ter um ambiente acolhedor. A gente fala tanto sobre gestação, enfim, puerpério. Como está o momento da introdução alimentar, que tem tanta expectativa, né? Tem tanto pitaco, tem tanta opinião de quem fez de um jeito que funcionou. Então eu comecei a ver que eu não teria como promover uma alimentação saudável se eu não começasse da base. Então eu me especializei em nutrição materno-infantil, que ao meu ver é a base, né? Eu acho que a gente precisa mudar, assim como a gente precisa mudar a forma de nascer, eu acho que a gente precisa mudar a forma de promover a alimentação infantil, a gente precisa permitir que os bebês tenham mais autonomia. Então, hoje, essa é a minha maior área de atuação. Eu atuo na nutrição materno-infantil, com foco em alimentação vegetariana e vegana. Eu sou vegana, né? Então, acaba que esse público veio até mim e foi sendo tudo muito natural. E, assim, só para introduzir já sobre a introdução alimentar, eu acho que... Só uma pergunta, você é mãe, né? Acho que é uma coisa bem importante aqui pra galera, né? Eu sou mãe de um bebê de 1 ano e meio, então a gente já está em um processo de introdução alimentar há 1 ano. E isso era até o que eu queria começar falando, que a introdução alimentar, que nem tu disse, ela é um processo, ela não é um evento. Não é assim, fez 6 meses, bom, introdução alimentar. Ela começa por volta de 6 meses, mas a gente tem todo um processo que dura até mais ou menos durante 18 meses. Então, até o 2º ano de vida do bebê, a gente considera esse bebê em introdução alimentar. Eu acho que essa informação pode ajudar a dar uma respirada, tipo, ok, a gente tem tempo. Se esse bebê não comeu na primeira semana, na segunda semana, nos primeiros 2, 3 meses, a gente tem tempo para que ele coma, né? É um processo. Bom, muito bom. Eu vou me aproveitar aqui como se estivesse numa consulta mesmo. Mas acho que as minhas perguntas são comuns a muitas pessoas que estão aqui. A minha primeira pergunta assim, para você, Rafa, é como que a gente consegue perceber quando o bebê ele está pronto para a gente começar a introdução alimentar? Ou existe uma data específica, tipo 6 meses e 1 dia? Né? Ou existem sinais? Como que se dá esse momento da introdução alimentar? Tá, primeiro, é muito importante saber que não existe uma data específica. Existe um conjunto de sinais que a gente chama de sinais de prontidão, que um deles é o bebê completar 6 meses. Então, este bebê completou 6 meses, isso não dá início ao processo de introdução alimentar. Isso é o fator que vai fazer com que a gente possa avaliar os outros, se os outros estão completos. Quais são esses outros? Demonstrar interesse pelos alimentos, então quando o pai, a mãe, enfim, os cuidadores estão se alimentando. Sabe aquele bebê que começa a tentar pegar, que fica de olho, às vezes começa a imitar o movimento de mastigação. Não que ele precise imitar o movimento, mas demonstrar interesse é um sinal de prontidão, que a gente chama. Conseguir levar os objetos até a boca, então brinquedos, até talheres, né? Tem pais e mães que deixam o bebê durante a refeição com os talheres, para irem conhecendo, enfim. Sentar sem apoio, de forma firme, ter essa estabilidade da coluna. Claro que uma vez ou outra vai tombar um
pouquinho, né? Porque ele acabou de aprender a sentar. Mas a gente precisa que esse bebê já consiga sentar firme, sem apoio, e que esse bebê diminua o que a gente chama de reflexo de protusão da língua, que é aquilo que eles têm muito no inicinho, que eles ficam assim toda hora, parecendo quase que um gatinho, que eles ficam toda hora botando a língua pra fora. Então eu acho que... Acho não, eu sei. A gente precisa olhar todos esses sinais além dos 6 meses, o que é muito comum fazer o contrário, né? Completou 6 meses, vamos começar a introdução alimentar. Então é bem importante todos esses aspectos juntos, não é um ou outro. Sim, é bem legal isso que você falou, porque aqui a Nalu tá completou 6 meses, dia 26 de dezembro, né? Hoje é dia 17, 20 dias, praticamente. E eu percebo que ela ainda tá, assim, as preferências dela são coisas mais geladinhas e coisas mais molhadas, mas por experiência, né, eu tô bem ativo, assim, nessa introdução alimentar, cara, eu vejo aquele desenho divertidamente toda hora, né? Nas expressões do bebê, né? Tipo, né, do medo no dia a dia, mas da raiva e do nojo, que é muito louco pra mim. Porque a expressão de nojo, eu vejo quando ela pega algum alimento, dependendo da textura, e não é um nojo elaborado, né? É um nojo tipo, que faz parte realmente de funções neurológicas, né? E aí você trouxe uma questão, né, sobre qual é o nome do reflexo da língua? Reflexo de protusão, que é quando eles ficam botando essa linguinha pra fora. Sim. Eu percebo que muitas vezes ela não sabe o que fazer com o alimento na boca. Sim, né? sabem, é novo. E ela coloca, ela tá amarradona ali, tipo, comendo a comida, chupando, né? Daí quando cai um pedaço de comida, daí começa a dar esses reflexos, assim, né? Ela até, às vezes, dá uma gorfada de ânsia mesmo, né? Tipo, e agora o que eu faço com isso, né? É o gag. É comum. É comum, é esperado. Na verdade, esse reflexo, ele é outro reflexo, né? Diferente do de protusão. O reflexo de protusão da língua, ele vem antes da introdução alimentar e ele serve justamente para proteger, para que o bebê não comece a comer antes da hora, porque ele fica botando para fora. Quem tem bebê aí menorzinho, de 4, 5 meses, pode fazer o teste. A gente tenta botar assim, por exemplo, eu tô com umas colherinhas aqui até pra mostrar depois. Se a gente bota uma coisinha, eles já empurram. Isso é um reflexo deles porque eles não estão prontos pra comer. Agora, o reflexo de gag, que é esse que é uma carinha quase de ânsia de vômito, né? De nojo, ele também é um reflexo... ele é um reflexo protetivo, né? Protetor, só que contra o engasgo. Então, ele é aquele reflexo de até os 6 meses, um bebê só mama, né? Seja leite materno, ou seja fórmula, ou seja os dois. Tudo que ele conhece tem aquele sabor, que a gente sabe que o sabor do leite materno varia, dependendo da alimentação da mãe, mas enfim, meio padronizado, e tem aquela textura e tem aquela temperatura. Ele já conhece. Chegou uma coisa nova na boca, num primeiro momento é muito legal, porque esse bebê, ele tava tão animado, olhando vocês comerem, né? E aí, mas do nada, chega a hora e ele vai e bota. Aí ele fica, meu Deus, o que eu faço com isso? Né? Como é que eu aprendo? Isso é muito importante. Comer é aprendido. Os bebês, eles não sabem comer, eles precisam aprender a comer. Então, a gente bota, quer dizer, ele bota na boca, idealmente. Quando ele acha que, tipo, não vai rolar aquilo, faz um reflexo de gag. Esse é um reflexo protetor contra o engasgo. Ou mesmo quando ele tenta engolir e, tipo, tá demais pra ele, ainda não tá rolando, ele bota pra fora. O reflexo de gag não é algo ruim, não é algo inesperado, não é algo perigoso. Pelo contrário, a gente quer ele pra que o bebê não engasgue. Sim, não, é cada cara que é muito engraçado, né? Ela faz umas expressões muito, muito engraçadas. Vamos lá. Conta, assim, só um pouquinho, né? Existem várias técnicas, vamos dizer, não sei se é técnicas a palavra, né? Mas várias visões em relação à introdução alimentar, né? Tem BLW, que eu acho que é uma das mais difundidas atualmente. A gente tenta utilizar aqui em casa. A gente utiliza, na verdade, aqui em casa. Por enquanto, é somente essa. Mas existem outras formas também. E existe uma melhor forma, Rafa, de começar essa introdução. Tipo, puta, essa tem que ser essa daqui, ou não? Como que é isso? Então, antes de falar do método, eu só vou falar sobre o que é basicamente a introdução, porque aí eu fico mais claro, eu acho. Bom, a introdução alimentar, ela é o conjunto de alimentos que vai ser ofertado ao bebê. Isso é bem importante. É ofertado, não é fazer o bebê comer. Além do leite materno ou da fórmula, na impossibilidade do leite materno. O que isso quer dizer? O leite, ele permanece exatamente da forma que tá, principalmente nesse início, e nos intervalos do dia que fizerem sentido para a família, a gente vai introduzindo os alimentos, a gente vai ofertando esses alimentos, apresentando, tá? Dito isso, é muito importante saber que o que vai garantir a nutrição desse bebê no início da introdução alimentar é o leite. Então, a gente não tem pressa. Início quanto tempo? Quando você fala início, porque às vezes início pode ser 3 meses, 6 meses, 1 mês. Pelo menos até completar o primeiro ano de vida, a principal fonte de nutrição desse bebê é leite materno ou fórmula. Tem bebês que eles, com 8 meses, eles já estão comendo uma quantidade, assim, quase que inacreditável, que a gente olha, tipo, onde é que cabe. Tem bebês que só vão começar a realmente ingerir alimento, engolir comida, por volta de 1 ano. Então, não tem, assim, um botão, sabe, que a gente fala, a partir de agora
a comida tá nutrindo mais esse bebê do que o leite. Mas a gente fica... Eu até vi, teve uma pergunta agorinha que eu vi aqui quando eu olhei, sobre meu bebê tem 10 meses, alguma coisa assim, e não come nada, ficou tranquilo. A gente fica tranquilo se um bebê até mais ou menos 9 meses demora para começar a demonstrar, assim, mais interesse nessa alimentação. E a gente fica tranquilo se até 1 ano esse bebê come em quantidades bem pequenininhas. Isso é normal, isso é esperado do processo. Em relação aos métodos, é muito importante saber, já respondendo a tua pergunta, não existe melhor método, não existe método ideal, não existe método que vai ser bom para todos os bebês. Os métodos, eles são formas que a gente tem de ajudar nessa condução da introdução alimentar, mas o ideal seria o bebê escolher o método. O que isso quer dizer? A gente tem 4 métodos aí de introdução alimentar. Convencional, que é aquele muito que as nossas avós faziam, por isso elas falam, mas meu filho deu certo, não precisa fazer toda essa bagunça. Convencional o cuidador pega uma colher, leva até a boca do bebê, tá? Depois eu vou explicar melhor. Participativo a gente deixa o bebê interagir com a comida, por exemplo, vai dar cenoura. Uma parte a gente amassa e a gente leva até a boca do bebê, e a outra parte a gente deixa esse bebê pegar na cenoura, interagir, fazer o que ele quiser. Existe o método BLW, que é um método que tá muito famoso realmente, que é um método onde o adulto, na verdade, ele não intervém em nada. Ele pega, por exemplo, vou usar o exemplo da cenoura, pega a cenoura, cozinha a cenoura no corte, na textura adequada, e dá na mão do bebê, quer dizer, bota na bandeja, enfim, do bebê, e o bebê se vira, o bebê faz o que ele quiser. Ai, Rafa, o bebê, ele só tá amassando, ele tá passando no rosto, ele não tá engolindo. Tudo bem, tudo faz parte do comer. A gente não faz essa intervenção de tipo, não leva pra boca. Não, a gente deixa o bebê. Existe o método Bliss, que ele veio como se fosse um aperfeiçoamento do BLW, onde a gente tem toda essa possibilidade de o bebê interagir, mas a gente intervém no sentido de garantir que nessas refeições, vai ter oferta de alguns alimentos específicos. Por exemplo, alimentos calóricos, alimentos com alto aporte calórico, e alimentos ricos em ferro, como, por exemplo, leguminosas, vegetais verdes escuros, para quem come carne, a carne. Então, a gente dá essa intervida nesse sentido. Porque o BLW, apesar de falar em tanto dele, ele não tem orientações sobre o que oferecer. Então tem gente que vai lá oferece biscoito no BLW, porque afinal o bebê tá segurando, ele consegue segurar, ele consegue levar até a boca. Então se viu que tava com esse viés assim de, putz, estão dando coisa que não é para dar. Então veio esse Bliss para aperfeiçoar. Bliss? Bliss, fala? Bliss. Bis. L-I-S-S. Tá, maravilha. Agora você falando, né, essas 4 formas, eu acho que a gente está mais próximo do Bliss do que do... É uma mistura, na verdade, né? Porque a gente coloca, por exemplo, né? Eu coloco ali algumas opções para elas. No começo eu dava só uma, né? Então uma coisa que eu aprendi, que eu quero ver, acho que faz sentido, que é de a gente ir testando os alimentos até para a gente começar a verificar se existe uma alergia ou não de algum alimento, né? Então de ir validando, né? Dou um alimento um dia, outro dia dou aquele mesmo alimento em um outro alimento para ver, para a gente ir comparando, e assim a gente começa a apresentar esses alimentos também minimizando as chances de uma possível alergia. O que sabe é que, assim, para bebês que têm risco maior de alergia, então, por exemplo, tem um irmão que teve a PLV, um irmão que teve alguma alergia, pode ser feito dessa forma. Mas quando a gente pensa em bebês que são, assim, totalmente saudáveis, que não tem risco aumentado, a gente não precisa oferecer um alimento diferente por dia. Mas pode se a família se sentir mais confortável. Tem famílias que têm muito medo, assim, muito receio de alergia, e elas falam, eu me sinto mais confortável se a gente der um alimento, observar, depois der outro, observar. Tudo bem, não tem absolutamente nenhum problema. Pode fazer assim também. Sim. Aqui em casa ninguém tem alergia, mas acho que rola um protecionismo paterno e materno, assim, da minha parte, né? Tipo, sei lá, não vamos colocar muita coisa aí pra gente ir mensurando, né? Desde que ao longo do tempo aí, na velocidade que for confortável para vocês consigam oferecer variedade, tudo bem, vai como for confortável. Sim. Aqui eu vejo que é uma mistura, né? Então, porque eu disponibilizo esses alimentos no formato BLW, né? Faz uma bagunça, gente. Então, assim, para quem não conhece, é bagunça mesmo, né? Se você não tem um chão que seja fácil de limpar, é legal, de repente, colocar algum plástico embaixo, porque, assim, né? Ela joga longe, né? Porque ela joga longe as coisas, passa em tudo. Mas eu tento, tipo, quando eu tô na frente dela, né? Eu dou tava dando agora uma ameixa para ela, né? Antes de entrar aqui, eu tava dando uma ameixa para ela. E aí eu tava meio que comendo junto, né, chupando a ameixa, e aí eu vejo que às vezes quando ela fica muito, tipo, louca, assim, eu pego e só coloco na frente da boca dela. Eu não enfio na boca dela, né, mas coloco assim, daí ela vai lá e fica chupando, sabe? Então, Isso é interessante, porque quando a gente fala de BLW, tem muita gente que acha que BLW é o corte. Por exemplo,
pegar aqui a mesma colherinha. Tem gente que acha que cortar os alimentos nesse formato é BLW, o palitinho, né? Porque daí o bebê... É importante saber do tamanho, né? Se for desse tamanho, por exemplo, pra minha mão, ó, vai sobrar muito pouquinho. Se a mão do bebê fosse do tamanho da minha, ele não ia conseguir comer. A gente precisaria de algo um pouquinho maior para que o bebê consiga pegar e aí levar até a boquinha dele. O BLW, na verdade, não é o corte, ele é o possibilitar que o bebê interaja. Então, de forma alguma, quero diminuir a introdução alimentar, óbvio que não. Mas a gente levar e deixar, a gente ajudar esse bebê, não é a gente fazer BLW. E tudo bem, eu aqui não faço BLW, não sou adepta, apesar de respeitar muito o método. Eu ajudo o Davi. Quando eu vejo que ele não tá, não tá conseguindo, ou não tá, até mesmo tá meio assim aéreo, que os bebês, né, a partir de um ano, eles ficam atentos ao mundo inteiro e não à comida. Eu ajudo, eu falo, Davi, isso aqui é o brócolis, quer comer? Eu ajudo ele. Ajudar não é fazer comer, não é forçar a comer, né? Então, o BLW, na verdade, ele não é o corte. Ele é o corte, ele é um meio para chegar no fim do BLW, que é essa autonomia total do bebê. Eu acho muito difícil, assim, porque a gente ajuda o bebê para tudo, na verdade, né? A gente ajuda o bebê no banho, a gente ajuda o bebê a andar, quando ele começa a andar, a gente ajuda o bebê a se vestir, a gente ajuda a dormir. Por que será que a gente não pode ajudar ele a comer também, né? Claro, com respeito. Quando ele ter essa autonomia dele, eu acho que a gente pode ajudar ele a comer realmente, que nem tu faz, né? Essa é a ameixa, bota ali pertinho, tu come um pouquinho. Exato, eu até dou uma chupadinha, fico... Pra imitar, né? Daí ela olha... Exato, eu tento imitar ela, né, para que ela se reconheça em mim e assim a gente fique nesse ciclo, né, até de conexão mesmo, né, de ver que eu tô ali, né, e eu percebo que quando eu estou disperso nesse processo de alimentação, ela também fica dispersa, e quando eu estou presente, olhando para ela totalmente presente, porque isso no dia a dia, várias coisas acontecendo, né, eu acho que é uma coisa que eu quero conversar com você, que é a dificuldade, às vezes, de a gente encaixar a introdução alimentar e esse processo de alimentação no dia a dia, quando ele não está ainda atrelado à alimentação da família. Porque é isso, tipo, a Bruna aqui trabalha, né, bastante, eu trabalho, tem a Yara, então, sim, 300 mil demandas, e aí tem que parar naquele momento para dar aquele comida específico, e de repente a gente não vai comer junto naquela hora, mas, poxa, precisa que dá essa atenção, então rola bastante isso, sabe? O que eu costumo orientar, assim, para os meus pacientes, para quem chega até mim, enfim, é que tente ao máximo fazer com que o momento da refeição do bebê seja o momento da refeição da família, né? Num primeiro momento, o que costuma acontecer é a gente, né, nós adultos, a outra criança da casa, se adaptar um pouquinho a nova rotina do bebê e aos pouquinhos encontrando esse meio termo. Por exemplo, digamos que a tua bebê, ela é uma bebê que tira uma soneca, sei lá, às 11 da manhã e ela tá com 6 meses, né? Dura pouquinho ainda a soneca, o quê? 1 hora no máximo? Depende, viu? Tem, 1 hora, às vezes vai um pouco mais, mas é por volta disso, vai. Digamos então que ela dorme das 11 ao meio-dia e a família de você amava almoçar ao meio-dia. Provavelmente vai ficar difícil de almoçarem ao meio-dia, porque aí tem que acordar e troca, enfim. Deixa essa bebê despertar realmente, vai ser difícil de almoçar ao meio-dia. Então, talvez, em um primeiro momento, vocês tenham que se adaptar a almoçar meio-dia e meio, 1 hora, enfim, reorganizar a dinâmica. Aos pouquinhos, o horário das sonecas vai mudando e vocês vão encontrando aquilo que ficava legal para a família, né? Porque agora é uma nova família, né? Seja um casal que agora tem um filho, agora é uma nova família, ou um casal, uma família, né, de 3 que já tinha um filho, agora tem outro, é uma nova dinâmica. Então, na verdade, quando a gente tenta dar essa comida pro bebê num horário que é só dele, ao meu ver, dá muito mais trabalho. Porque aí tu vai ter que ter um momento de alimentar uma filha e depois de alimentar outra filha, e aí de vocês comerem, e aí, tipo, vai ficar o dia inteiro em função de comer, né? O dia inteiro tem alguém fazendo alguma refeição, além das mamadas, né? Que já é algo bem intenso. Bom, já que você tocou nesse ponto das mamadas, bom, uma coisa tá clara, né? O leite materno, a fórmula é o principal alimento, uma forma nutricional, nesse primeiro momento, até o primeiro ano de vida. Eu acho que isso tá claro para todo mundo aqui. E aí algumas dúvidas, tá? Por exemplo, para o bebê ele está com vontade, né, desse processo, ele não pode estar com sono, ele não pode estar com fome, ele tem que estar pleno, ele tem que estar bem, né? Pleno, tem. Eu acho que eu costumo dizer que não tem muita regra na introdução alimentar, né? Tem que fazer o que funciona para a família. Mas existe uma regra que eu acho que precisa ser regra, que precisa estar na cabeça de todo mundo, que é: bebê com fome não come. Não come. Se tu botar um bebê
que não está alimentado na cadeira de alimentação, ou seja, no ambiente que vocês fazem as refeições, ele não vai comer, porque ele ainda não sabe que aquela ameixa, por exemplo, aquela banana, enfim, que aquele alimento mata a fome dele. Ele não sabe que aquilo vai encher ali o estômago dele. Então, se um bebê tá com fome e eu boto ele para comer comida, ele vai querer mamar, ele vai querer a mãe dele, enfim, quem for ofertar o leite, ele vai querer leite. Então, a gente precisa que esse bebê esteja minimamente alimentado. É claro que é importante que tenha espaço, né, para que ele crie esse apetite. Então, é difícil, assim, a gente... putz, o bebê acabou de mamar um monte, aí falar, então agora eu vou botar ele na cadeira, ele tá ali, tipo, sabe que quando eles ficam bêbados de tanto mamar? Chapado ali, né? Não, mas agora, ó, é a hora de dar refeição. Não, é importante que a gente vá flexibilizando, mas nunca botar um bebê para comer quando ele estiver com muita fome, quando ele estiver com sono, ou mesmo quando ele estiver, assim, animado demais, tipo, sabe? Quando a gente, sei lá, faz uma brincadeira que deixa eles muito felizes, ou leva para passear, e aí eles, quando acaba aquilo, eles estão assim, muito animados, eles não vão parar na cadeira. Então é importante que esteja tudo assim em ordem. Às vezes fazer alguns rituais de transição é interessante, sabe? Tipo, por exemplo, o nosso ritual de transição dos adultos é servir o prato, lavar as mãos, enfim, sentar pra comer. Às vezes a gente pega esse bebê que tá ali fazendo outra coisa do nada e bota ele, pá, agora tu vai comer. Então talvez seja importante também falar, agora a gente vai comer, vamos lavar a mãozinha, ou vamos ler aqui um livrinho que fale sobre comida. Enfim, fazer uma transição para que ele entenda, agora eu vou comer. Que nem a gente faz a rotina do sono, a gente não faz de noite. Falar banho, baixa a luz, mamar, lá. Mesma coisa a gente pode fazer com a alimentação também. Isso que você tá falando, né, de falar com o bebê, eu acho que é muito importante, por mais... E desde sempre, né? A Nalu tá com 6 meses, mas eu converso com ela. Acho que é bem importante, né, essa fala, né? Porque a gente tem, normalmente as pessoas têm entendimento que o bebê não entende nada, e talvez ele não entenda de forma elaborada, né? Ele não entenda essa frase que eu estou falando agora, mas eu acho que essa comunicação é muito importante, né? De a gente falar, inclusive, nomear as coisas, né? O brócolis, vamos comer, falar isso, né? Isso é uma dica que eu costumo dar no início da introdução alimentar, quando, enfim, as famílias ficam um pouquinho angustiadas quando elas veem que existia uma expectativa e aí chegou na hora, tipo, mas meu bebê demonstrava tanto interesse, agora ele nem quer botar na boca. Eu costumo dizer assim, encare o processo de introdução alimentar, primeiro, como um processo, né? Segundo, como uma brincadeira. Então a gente vai ali, bota os alimentos, o bebê não tá afim de comer, tudo bem, vamos conversar com ele, vamos falar qual é que é a cor, qual é o nome daquele alimento, como é que é a textura, ele foi temperado com alguma coisa ou não. Enfim, é quase que uma atividade sensorial, né? É uma atividade sensorial. A gente, ao invés da gente ter que comprar uma mesa sensorial e fazer atividades, não sei o que é difícil na nossa rotina, na maioria pros pais e mães, é muito difícil. A gente pode fazer isso no momento da refeição, né? Explica pra ele, se ele não quer comer, tudo bem. Deixa ele se divertir, deixa ele tem que estar feliz. Se o bebê não tá feliz na hora da refeição, não tá valendo a pena, é melhor tirar e continuar em outro momento. Sim. Muito bom. Você trouxe uma palavra que eu acho que faz muito sentido a gente reforçar e trazer ela aqui, que é a expectativa, né? Eu acho que não tem como a gente... Sempre que a gente entra em algum processo, qualquer um, a gente cria expectativas. Inclusive, e eu percebo que... que é algo que tu fala... Todos, tudo, né? Parto, puerpério, filhos, né? A gente cria expectativas de tudo. Tipo assim, estudei, então vai ser tranquilo, né? A pessoa estudou para introdução alimentar, então, não, a minha aqui vai ser ótimo. Ou já teve outros filhos e acha que, no meu caso, né? Como eu já passei por essa experiência, falei, tipo, e aí uma semana antes de completar 6 meses, falei, caraca, vai começar, e eu tava sem repertório, assim, sabe? Tipo, de coisas, principalmente da logística. Principalmente da logística, acho que mais do que estar ali, é de criar a logística para estar ali. Desde de comprar os alimentos, desde inserir os alimentos, dessa mudança familiar, né, que envolve... exato. E é uma preocupação essa, porque até então ficava só mamando. E agora a gente começa realmente ali, né? E eu vejo que isso muitas vezes pode ser um peso para as mães que estão amamentando, dependendo, né, de como esteja essa amamentação, porque a gente sabe que a amamentação ela é algo que pode ser incrível, muito gostoso, mas pode ser algo que demanda muito, algo que traz dor, não somente na questão de dor física, mas a dor da perda da liberdade, da autonomia, da produtividade, né? Você tem que estar ali de tantas em tantas horas. Tipo, né? A Bruna não pode ficar 6 horas longe de casa, ou longe do bebê, sabe? Então isso acaba pesando bastante. Então, né, olhando assim, né, para essa realidade de vocês, mães, né, e de homens trans, acho que é importante a gente falar, né, mas de quem amamenta,
Sim. Pode ser criada uma expectativa que é legítima, né, do início da introdução alimentar começar, de uma certa forma, a auxiliar, não um desmame, tá? Mas para que talvez essa mulher tenha talvez um maior tempo, né, de liberdade e autonomia, sabe? Então, eu queria que a gente, de repente, conversasse um pouco sobre isso, talvez, vamos lá. Essa é a minha dúvida, eu vejo que é uma dúvida muito comum de muitas mães, principalmente, e por parte dos pais, né, que talvez não tenha essa percepção por experiência e não consegue acessar esses sentimentos. E eu falo por minha experiência, muitas vezes eu não consigo acessar. Eu falei, cara, né, daí eu chego com resposta, não, mas tipo, isso é uma expectativa, a alimentação, ela não vai comer, então eu chego com um manual, vamos dizer assim, né, tudo que a gente pega, a parte racional que está escrito de pesquisa, mas a realidade e esses sentimentos dessa mãe fala, cara, mas eu só queria ficar 6 horas ali, né, putz, como que é isso, Rafa? Eu acho que é bem importante falar sobre isso, né, principalmente porque aí o teu canal aqui atinge um público que é muito presente, né, na criação, enfim, tanto pais quanto mães. Eu acho que é muito importante, isso precisa ser falado, que as mães, elas podem sentir muita angústia ao amamentar e ainda assim continuar amamentando, né? E, enfim, não é certo nem errado, enfim, mas é algo que acontece, é algo que às vezes leva à saúde dessa mãe. E assim, eu sou uma defensora do aleitamento materno até não poder mais, mas eu acho que a gente precisa tornar legítimo isso, né? É legítimo, se essa mãe sente desconforto, se essa mãe sente angústia, se essa mãe até mesmo escolher parar de amamentar, isso precisa ser respeitado, tá? Só que isso, infelizmente, a gente não pode atrelar com a introdução alimentar no sentido dessa expectativa de então eu vou aproveitar este momento para fazer esse bebê ficar nutrido com outro tipo de alimento que não o leite, para que eu vá diminuindo as mamadas. Por quê? Pode acontecer, é claro, né? Existem aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Claro que cada introdução alimentar foi única, mas... Você falou, né? Bebês de 8 meses, às vezes, já estão comendo bastante. De repente, esse bebê já começa a substituir mesmo em alguns horários, né? Mas se eu tivesse, assim, que fazer um percentual, é raro. Eu diria assim, pelo menos dos bebês que eu atendi, sei lá, nem 10% dos bebês com 8 meses estavam realmente comendo a ponto de poder substituir aquela mamada por um prato de fruta, de arroz, feijão, enfim, raro, tá? Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que se a gente for com expectativa, vai ser muito ruim. Pode ser que quebre a cara. E isso é bem legal que tu falou, né? Que às vezes a mãe cria isso, né? Mas será que eu vou conseguir então ficar 6 horas longe de casa? Porque eu dou mamar e aí na próxima refeição o pai ou quem estiver cuidando ali da comida e ótimo, né? Eu vou fazer, sei lá, vou ter um dia de autocuidado. Isso acontece, essa expectativa acontece com as mães que dão o peito, né? Que dão mamar em livre demanda. E essa expectativa acontece com as mães que dão a fórmula. Porque é muito comum, quando eu penso assim no nosso recorte, né, de mães que gostariam de ter amamentado exclusivamente, enfim, é muito comum que essa mãe queira diminuir a fórmula. E é muito comum que essa mãe espere que, com o início da comida, ela vai conseguir diminuir a fórmula e talvez ficar só no peito, né? Talvez não precisar mais complementar. Então, por isso que eu digo assim, vamos olhar para a introdução alimentar primeiro como um processo que vai durar cerca de 18 meses. Então, cerca dos 6 meses até os 24 meses de vida do bebê. Segundo, como uma brincadeira, que a gente vai estimular, a gente vai ensinar que esse bebê, que essa comida mata a fome, mas a gente não vai esperar que ele aprenda isso em uma semana, em 2 semanas. Assim como esse bebê, quando era recém-nascido, não aprendeu a engatinhar em 1 semana, em 2 semanas, em 3 semanas. Então a gente respeita esse tempo, a gente estimula, mas a gente respeita esse tempo do bebê. Não, muito. Eu acho que equalizar as expectativas talvez seja o maior desafio, né? Com o que é a necessidade de um e o que o bebê pode entregar, né? Nesse momento do processo de desenvolvimento natural de forma individual, né? Eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? Que cada bebê é um bebê, né? E ele vai se manifestar de uma forma muito singular. Muito. Inclusive bebês que foram criados exatamente da mesma forma, né? Por exemplo, as tuas 2 filhas. Eu tenho certeza que a introdução alimentar de uma vai ser muito diferente da introdução alimentar da outra, mesmo que sejam os mesmos pais. Até porque vocês já não são mais a mesma pessoa, né? As mesmas pessoas. Vocês já passaram por outra introdução alimentar, vocês já têm mais conhecimento, mais bagagem, vocês têm coisas que vocês fizeram antes que vocês não vão fazer agora. Então, vai ser diferente. Essa é uma certeza que a gente tem. Cada introdução alimentar é uma. E aí, assim, será que, voltando para os métodos, será que vale a pena a gente escolher o método do bebê?
Ou será que vale mais a pena a gente falar, ó, bebê, aqui estão as comidas, assim que eu como, e eu tô te oferecendo aqui. Será que tu quer comer que nem eu? Será que tu quer que eu te ajude? Que eu pegue essa colher e deixe pertinho da tua boca pra tu ir até ela? O que esse bebê tá te pedindo, né? Vamos escutar mais eles e rotular um pouquinho menos, sabe? Eu gosto de fazer experiências mesmo, né? Principalmente nesse início, sabe? De ir vendo, tipo, de um alimento mais pastoso, vejo qual é a reação dela. Coloco um alimento gelado, um alimento, né, mais escorregadio. Então, Muito, eu vejo que... Porque eu também... eu acho que é importante a gente se colocar nesse lugar de aprendiz também, muito. né? Porque Isso eu como preciso saber o que é como. eu, inclusive, passei por isso como nutricionista. Eu tive que aprender que, assim, o que eu sei na teoria, na verdade, não vai mudar a introdução alimentar do meu filho no sentido do que ele vai aceitar. O que eu sei é o que eu sei. É meu, é importante, ok. Mas o que o bebê vai fazer é o que o bebê vai fazer, né? É muito louco. E sair desse lugar, né, de quem sabe e de um certo, não autoritarismo, porque eu acho que não é essa palavra para esse tema que a gente está falando, mas de não se Quase que colocar como aprendiz, né, de não se colocar como observador daquele processo singular que o bebê nos apresenta. Né? Eu acho que isso talvez seja uma das coisas assim que eu mais tento me policiar e de estar presente, consciente mesmo, é de observar como a Nalu ela está lidando com com aquela variedade de alimentos que eu estou ofertando para ela, desde a fisionomia, desde que ela faz com ele na mão, desde a bagunça que ela faz. Eu já percebi, por exemplo, que chega um momento que ela só faz bagunça mesmo, que ela tipo, eu falei, cara, não deu, aqui deu, né? Porque ela já não tá mais curiosa por alimento, nem por esmagar. Ela só fica esmagando ele, jogando as coisas, assim, né? isso Então, são sinais, né? é sinais. A gente... Claro, é um pouco difícil a gente falar sobre sinais de saciedade de um bebê que ainda não sabe que a comida sacia, mas, assim, eu Sim. chamaria talvez de sinais de término daquela refeição. Tem muitos Querem bebês daquele processo ali, tipo, não quero estar aqui mais, né? tipo, acabou. Tem bebês que vão fazer esse sinal de para-brisa, de para-brisa que a gente chama, que eles começam a limpar assim a mesa, tipo, Sim. jogam tudo. Tem É bebê que isso. pegam um por um, tipo, sei lá, se tiver uns palitinhos de cenoura, eles vão pegar um por um e jogar. E joga no chão. Tem bebês que vão fazer assim, que não. Tem bebês que vão fechar a boca. Tem bebês que choram, porque, enfim, é uma forma de comunicação também. Então é bem importante também que a gente não fique insistindo, né? A gente não quer que esse bebê coma, engula a comida. A gente quer que ele conheça os alimentos. Então, Uhum. vamos respeitar também quando ele diz que, não, ó, agora eu não quero, agora eu não tô disposto a conhecer os alimentos. Agora eu quero fazer outra coisa, agora eu quero mamar, agora eu quero colo, agora eu quero, sei lá, brincar. Isso é importante, né? Até então, um bebê de 6 meses é um bebê. Normalmente ficou quase que o tempo inteiro no colo, dependendo do bebê. Tem bebês que são mais assim, que vão pro chão e ficam. Tem bebês que são mais do colinho. Aí do nada a gente quer que esse bebê fique ali meia hora naquela cadeira, tipo assim, não, agora é a hora de comer. Eu quero que esse bebê não queira o meu colo agora. Pô, imagina pra Muito ele como é que importante tá. isso. É muito Sim. difícil pra ele. Sim, isso é muito importante que você disse. Vamos navegar aqui então um pouco pelos alimentos, né? Tipo, grupos de alimentos. Poxa, eu preciso dar 3 refeições ao dia para o alimento, né? Para o bebê logo no começo. Grupos de alimentos, eu preciso em toda refeição ter proteína, carboidrato. Como que se dá essa questão mesmo dos grupos alimentares e dos horários dessa alimentação, né? Da quantidade De de refeição. refeições por dia? Tá, eu acho que é importante a gente saber assim, que existem algumas formas de conduzir esse processo. Existe o que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, e existe o que é a prática. A recomendação da SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é a nível populacional, ou seja, a gente sabe hoje que na realidade do Brasil a gente não tem como atender todas as crianças, todos os bebês que vão começar a introdução alimentar. Então é claro que a gente precisa ter uma recomendação populacional. O que a gente vai fazer para todos os bebês, que tu vai imprimir, pá, dá ali para a pessoa levar para casa, como é que ela vai fazer. Essa recomendação, ela orienta aqui. A gente tem um início de introdução alimentar em 4 semanas. Na primeira semana, no início, à metade da manhã, a gente inclui uma fruta. Na segunda semana, além dessa fruta, a gente inclui de tarde outra fruta. Na terceira semana, além dessas duas, inclui um almoço no final da manhã. E na quarta semana, além dessas 3 refeições, inclui um jantar no finalzinho da tarde, início da noite. Rafa, preciso fazer assim? Não, não precisa. Digamos que aí, na tua casa, vocês 4 aí, cada um com as suas demandas, o que funciona para vocês
A refeição, aliás, que é mais tranquila para vocês, seria o meio da tarde. Rafa, no meio da tarde é o momento que a gente consegue que cada um dá uma pausinha no trabalho, as meninas estão tranquilas, não é hora da soneca, a gente consegue fazer isso. Então, a gente começa de tarde. Ah, não, o jantar é o momento que todo mundo aqui já acabou de trabalhar, tá todo mundo bem, o meu bebê não dorme tão cedo, ele tá disposto no finalzinho da tarde, início da noite. A gente vai começar pelo jantar. Não tem aí uma determinação de que a gente precisa começar por uma refeição específica. O que eu acho importante é a constância, para que o bebê entenda que ele está entrando em contato com uma nova atividade na rotina dele. Então, por exemplo, se a gente quer escolher, eu vou começar pelo café da manhã. A gente começa pelo café da manhã. Ah, eu vi que foi legal, eu já vou incluir no mesmo dia o lanche da tarde. Tudo bem. O que eu acho ruim é, um dia eu faço café da manhã, aí no outro dia eu vou dar de tarde, aí no outro dia eu vou dar só o almoço, e no outro só o jantar, aí no outro dia eu vou dar às 4, e tipo, fica assim, o bebê não entende o que tá acontecendo. Então, acho que é importante pensar, sentar, que nem tu falou, né, organizar, calma, como é que vai ser a introdução alimentar? A gente vai começar com as 4? A gente vai começar com 2 refeições? A gente quer começar com um alimento? A gente quer começar com todos os alimentos? E aí, quando a gente pensa em grupos alimentares, que tu tinha perguntado, o que a gente tem? Eu gosto muito de falar que é importante a gente diferenciar o que é grupo alimentar e o que é nutriente. Nutriente é carboidrato, proteína e gordura. Esses são os macronutrientes. E eu entendo quando a gente olha para um arroz e fala, isso é carboidrato. Mas eu acho que é importante a gente desconstruir até para que esse bebê cresça com uma relação com a comida, onde ele consiga olhar para o arroz e falar, nossa, esse é o arroz que meu pai faz, nossa, isso é tão bom. Esse é o macarrão que a minha avó faz. E que ele não olhe e pense, carboidrato. A parte afetiva com aquele alimento, né? Tem que ter um carboidrato no meu prato. Eu entendo, assim, eu de forma alguma julgo e eu eventualmente falo, qual vai ser o carboidrato? Mas eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais e se desconstruir para que esse bebê consiga ter uma relação legal com a comida, porque a nossa relação como adultos é de julgadores da alimentação. No sentido de a gente olha e fala, nossa, esse bebê não tem carboidrato suficiente. Eu acho que ele comeu pouca proteína nessa refeição. Sendo que o bebê, ele tá super feliz comendo um bolinho de feijão. Ele tá bem, sabe? Ele tá nutrido, ele tá mamando também. Então, acho que é importante a gente saber os grupos, aliás, saber os nutrientes, mas mastigar isso em grupos para oferecer para esse bebê. Tá? Quais são os grupos que a gente precisa ter na alimentação? As frutas. Desde o começo, quando você fala precisa, seguindo esse... um momento ao longo da introdução alimentar. As frutas. No almoço e no jantar, a gente quer o que a gente chama de prato completo. Então, o que precisa? Não desde o primeiro dia, mas em algum momento a gente quer atingir esse padrão na maioria dos dias. Porque é claro que em alguns dias tu vai olhar pra tua geladeira e vai falar, putz, não tem. O grupo aqui dos cereais não tem e hoje vai ser. Tem. Assim como a gente sobrevive sem. Mas são as verduras e legumes. Então, exemplo, brócolis e uma cenoura, por exemplo. 2 cores, seria legal. O grupo dos cereais, que é o que a gente chama de carboidratos. Então, arroz, quinoa, macarrão integral, milho, e aí tudo, claro, ajustando a textura e o corte para esse bebê, se for um método que ele vai conduzir mais. O grupo das leguminosas, então feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, e aí quando eu falo soja é o grão da soja, não é a carne de soja. E como opcional a gente tem o grupo das carnes. As carnes, elas não são necessárias, mas se for o hábito da família, elas podem aparecer, tá? Esses são os grupos que a gente quer. Então, assim, o que eu diria chegou aí ao final do 7º, 8º mês de vida do bebê, a gente já quer que esses grupos estejam aparecendo na alimentação. O que não quer dizer que ele vai estar comendo, mas quer dizer que ele vai ter oportunidade para comer se ele quiser. A gente está dando essa... Vai ser ofertado, né? Vai ser ofertado para ele ali. É o nosso papel. Nosso papel é só ofertar, não é fazer eles comerem. Eu vi aqui Nossa. Soja pode, soja é seguro, soja é uma leguminosa, assim como o feijão. Igualzinho, assim como tem feijão, grão de bico, ervilha e lentilha, a gente tem a soja. E aí, de novo, só pra frisar, eu tô falando do grão da soja e não do subproduto da soja, que é aquela carne de soja que é bem processada. A gente tá falando do grão, do alimento mais in natura mesmo. Muito bom. Nossa, você estava clareando várias coisas assim que eu já imaginava, mas é muito bom, né? Quando a gente ouve para afirmar algumas coisas e outra para esclarecer mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Quer dizer, então, que tem que ofertar todos os grupos? Olha, a gente não tem que nada, mas é legal que a gente dê a oportunidade do bebê de conhecer todos os grupos alimentares e de entrar em contato com todos esses nutrientes também. Porque apesar de sabermos que nesse primeiro momento o que vai garantir a nutrição desse bebê é o leite materno fórmula,
o nosso objetivo é que até os 2 anos de vida, mais ou menos, esse bebê esteja comendo como a família. Não tem como eu esperar que aos 2 anos de vida esse bebê coma que nem a família se eu não ofertar. Então, assim, se, por exemplo, quando a gente pensa numa introdução alimentar mais, infelizmente, convencional que a gente tem aqui, que é um monte de papinhas, produtos industrializados, sabe? Esse mais padrãozão que funcionou, né? A gente pensa num bebê que entrou em contato com uma textura, que era tudo em papa, com uma cor, porque era tudo misturado, batido. Misturado, bege. E aí, do nada, chega aos 2 anos e a gente olha para essa criança, ih, esse aí não come. Esse aí, o feijão, só se for coado. Poxa, mas a responsabilidade não é desse bebê, né? A gente que não ofertou aí essa variedade. Então, e quando eu falo variedade, não é só do alimento, e sim da textura, da cor, da temperatura, que nem tu falou, né? Enfim, como é que vai ser tudo? Porque ele pode ter preferências, que nem a gente tem. Eu, por exemplo, agora no verão, eu prefiro comer uma fruta se for gelada. No inverno, eu prefiro uma fruta se ela for mais quentinha. O bebê pode ter umas preferências completamente contrárias da gente. Então, se a gente não oferecer, a gente não sabe o que funciona para ele. Acho que tem duas coisas assim que eu só dois temas importantes. É que eu acho que tudo que a gente está conversando aqui vai sempre depender do recorte, né, de onde essa família está inserida, inclusive socialmente, né, em relação aos seus próprios privilégios, né, porque a gente está falando aqui em ofertar uma diversidade de alimento dentro de um país que existem milhões de pessoas que passam fome, né, de milhões de pessoas que não têm acesso à informação, que às vezes não tem rede de apoio, que tem que passar o dia todo trabalhando fora de casa, que essa criança fica numa creche, fica cuidando com a tia, fica com a avó. Então, assim, essa é a realidade do Brasil, né? Porque tudo isso que a gente está falando, às vezes, pode ficar um pouco descolado da realidade de muitos, talvez, nem sei se estão aqui, né? Porque às vezes o meu público talvez nem chegue nessa galera, mas acho que é importante a gente falar sobre isso, para conscientizar, né, as pessoas que estão aqui sobre isso e saia de um lugar de julgamento. Né, quando, de repente, vê uma mãe ou um pai ou a tia ou a avó, de repente, ali, não de crítica, né, porque acho que é importante a gente ser crítico, mas de julgar, de falar, nossa, olha que absurdo, né, aquela família fazendo isso, né, porque às vezes é o que é possível. Né, e eu acho que é muito importante a gente enfatizar o que é possível dentro das realidades de cada um, né, Rafa? Por isso que eu acho que é importante a gente falar também que uma introdução alimentar mais convencional querendo ou não, essa alimentação que é tudo batido, enfim. Eu acho que é importante a gente falar o que seria o ideal, mas também que não vai ser todo mundo que vai conseguir. Não vai. Mas eu acho que é também importante a gente lembrar que a gente não precisa de produtos caros, né? Eu sei que hoje a gente está aí com uma realidade absurda de preços de comidas, tá? Um horror. Mas a gente não precisa dificultar essa introdução alimentar no sentido financeiro. Esse bebê não precisa comer 6 frutas diferentes ao longo dessa semana. Ele pode comer o que tiver em casa, o que tiver barato, o que tiver na época. A gente não precisa todos os dias ter alimentos diferentes, sabe? Aquilo de, todo dia eu vou fazer um prato com 2 legumes diferentes e com um tipo de feijão e outro tipo de feijão e um tipo de arroz e carnes, e a carne é algo que, querendo ou não, encarece a alimentação, né? Eu acho que isso precisa ser dito. Eu acho que falar que essa alimentação não precisa ter carne é tirar um peso, né? Essa alimentação não precisa ter carne. Então, eu acho que... Ainda mais que a carne, quanto está o coisa da carne, né? Então, é muito caro. Então, assim, pode repetir comida, aproveita, não precisa ser comida só de um dia. A gente pode deixar até 2, 3 dias na geladeira, esse bebê pode comer essa comida requentada. Mesmo legumes, por exemplo? Legumes, desde que eles fiquem bem refrigerados, né, no fundinho da geladeira, estejam bem conservados, não tem nenhum problema. Qual é o problema? A gente pegar o prato do bebê, que ele já tocou. Tipo assim, o bebê pegou o brócolis, botou na boca e largou. Aquilo já não é legal a gente guardar para oferecer de novo, porque tem o risco de contaminação. Mas a gente pode comer, né? A gente não precisa botar fora a comida do bebê. Então, mas assim, eu acho que também pensar numa introdução alimentar viável é pensar em comida para alguns dias, reaproveitamento de comidas que iriam fora, tipo, deu ali o brócolis. E aí o bebê viu que ele, nossa, foi terrível, não quis tocar no brócolis. Talvez no dia seguinte a gente possa pensar em oferecer esse brócolis de outra forma. Tipo, amassa o brócolis, dá a liga ali com um pouquinho de aveia e faz tipo um bolinho para ele. A gente tem que pensar em desperdiçar cada vez menos, né, comida. Eu acho muito
muito importante. O bolinho faz 2 dias que eu comecei essa história de bolinho Eles aqui, né? gostam. Fiz um bolinho de arroz com uma, né? E fiz no forno, fiz também meio que só na chapa, fiz com batata doce. Então, e é isso, porque é uma outra textura, né? Ele é durinho quando pega, mas quando vai na boca dissolve. Daí eu já vejo que é uma outra experiência que ela tem ali com aquele alimento, sabe? Totalmente. É bem Assim como bacana. né? A gente tem, eu acho que quando a gente Sim. pensa no bebê no início da introdução alimentar, a gente tem que pensar na gente como se a gente estivesse viajando para um país que tem uma cultura alimentar muito diferente. Sei lá, Boa. se eu chegar num lugar que tiver uma comida, por exemplo, que as pessoas comem insetos, tá? Eu não como, então não se enquadraria em mim, mas vamos pensar em alguém que come. Essa pessoa provavelmente não vai chegar e pegar aquele inseto e falar, nossa, que delícia. Ela vai olhar, ela vai dar aquela cutucada, tipo, deixa eu ver o que é isso, deixa eu avaliar. E é o mesmo que o bebê faz. Tipo, Né? Bora paninho. talvez até fique com o guardanapo do lado para cuspir. Então, Uhum. eu acho que a gente precisa também acolher esse momento deles, né? Que eles estão quase que como se fosse a gente comendo um inseto. Nossa, agora eu só vou ver inseto no prato da Lu. É Ela come. se ela tivesse, tipo, não, calma, deixa eu identificar, ela tá aprendendo a comer, né? Sim, sim. O pessoal tá colocando aqui, né? Aquela raspadinha com colher pode ser bem-vinda também. Eu acho que vai depender também da realidade, de uma série de coisas, né? De uma Pode, série de questões, né? eu entendo que existe hoje um conceito de que BLW, ou comida em pedaços bom, e papa, raspado, amassado, ruim. Só que na prática não é assim que funciona. Na prática, quanto mais texturas o bebê entrar em contato, melhor. Tipo, um exemplo aqui pessoal. Esses tempos meu bebê teve estomatite. Ficou cheio de, como se fossem aftas na garganta. Foi terrível. E ele não conseguia mastigar muito bem porque ele estava machucado, né? A gente não teve o hábito aqui de dar coisa raspadinha, mas não foi nem porque é ruim, tipo, não, eu não quero que ele coma. Foi porque eu acabei, tipo, esquecendo, porque eu acabei dando em pedaço e eu comia junto, achei mais prático. Ele não aceitava que eu desse o negócio raspadinho pra ele. Então eu acho que quanto mais rica for essa variedade, maiores são as chances de sucesso, na verdade, né? Porque se um bebê, ele gosta de alimentos em purê, alimentos raspados, alimentos, enfim, diferentes, maiores são as chances de, se um dia precisar, vai que ele tá com uma dorzinha, a gente consegue ajudar ele a comer. A gente não vai forçar ele a comer, mas a gente vai ajudar. Então, raspado é ótimo. Na rua, inclusive, por exemplo, o Davi, o meu bebê, ele é um bebê que adora comer maçã inteira. Tipo, ele pega a maçã e vai comendo. Só que, obviamente, eu comer uma maçã inteira leva, sei lá, 5 minutos. O Davi comer uma maçã inteira pode levar 1 hora. Esses dias eu fui pra praia com ele pegou essa maçã e ele ficou assim. E a gente entrou no mar e ele com a maçã. E aí veio uma onda e ele com a maçã. Aí ele botou ele lavou a maçã no mar. Tudo isso com a maçã. Salgou a maçã. Com umas 2 horas comendo aquela maçã. Eu entendo que tem pessoas que, tipo, tudo bem, mas tem situações, lugares que a gente não vai ter essa disponibilidade de deixar esse bebê ficar 2 horas com uma maçã na mão. Então, assim, Sim. claro que a gente poderia raspar ali, oferecer para ele, respeitando os sinais de saciedade, respeitando ele abrir a boquinha e não a gente pegar e ficar assim, sabe? Aquela coisa de tipo, ficar enfiando. Não, a gente bota aqui e o bebê vem até a colher. Isso é respeitoso, isso é adequado, isso não é problemático, não. Bom, e eu quero o último tema, que eu acho que daí a gente vai fazer a conexão com o meu trabalho, né? Tudo isso que faz conexão com o trabalho, né? Mas de falar, né, da participação do pai. Eu acho que da rede de apoio, de uma forma geral, porque eu acho que acho que a rede de apoio ela sempre vai, né, dar apoio, né, para essa família, né, para avós. Acho que quanto mais pessoas que compõem essa família tiver o conhecimento sobre o que essa família deseja ou como ela está construindo esse processo, melhor. Mas falando especificamente do pai, porque acaba que a alimentação, na verdade, tudo que envolve cuidado, né, é ainda visto por muitos homens ainda de uma forma distante, né? E nessa transição da amamentação, né, para a alimentação, cara, ele não está totalmente descolado, né, de uma série de questões. E eu falo uma coisa muito importante que assim é nossa responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande dos pais, porque como a gente já falou agora há pouco, né, a amamentação ela é complexa, são questões muito mais profundas do que questões nutricionais, né? Existe demanda, existe carga mental, existe dores, existe uma série de questões. Então, eu vejo que a partir do momento que o pai ele começa também a se apropriar
dessa responsabilidade, né? Então, assim, não é um herói, né? Ninguém está Sim. falando do cara fazer isso, ele é um herói, mas porque é uma responsabilidade, mas de fato ele começa a se apropriar disso. A gente está falando de sobrecarregar essa mãe, né? Minha percepção, né? Fortalecer o vínculo com esse bebê, né? Total. E, claro, ocupar esse lugar de pai, né? Então, dentro da sua experiência enquanto nutricionista, na clínica, né, e no seu dia a dia, qual a importância do papel do pai nesse momento e qual é a realidade que você vê, né, no dia a dia, né? Quem que vai mais nas clínicas são as mães, né? Quem que ocupa esse lugar mais são as mães ainda. Quero conversar um pouco sobre isso para que a gente, enfim, né, é um tema que a gente precisa até para dar uma chamada nos caras que, né, Não, provavelmente é muito mais mulheres que estão aqui, isso já diz muita coisa, sim. né? Então, Vai. assim, homens, Eu já esse momento agora é para vocês, estejam atentos, porque a gente não está falando nada mais, nada menos do que ocupar uma responsabilidade que é a alimentação, sabe? Então, quero saber de você, Rafa, como que você observa tudo isso? Primeiro, eu acho que que a gente falou, é uma responsabilidade. Bebês precisam comer, não, na verdade, bebês não. Pessoas precisam comer, animais precisam comer ao longo de toda a vida. Se existe uma atividade que a gente faz, botando assim em perspectiva, pessoas, animais, nós somos animais, animais comem, a maioria dos animais, pelo menos falando da gente, animais comem várias vezes ao dia ao longo de toda a vida. Desde que nascem até o último dia da vida, eles vão se alimentar. Isso é uma certeza. Então, acho que assim, a gente não pode ter uma parte da relação, quando a gente fala aí numa família convencional, né? Tem mãe e pai, a gente não pode ter um dos indivíduos que falar, não, isso eu não sei fazer, isso não é minha responsabilidade. Mas assim, teu filho come. A amamentação, apesar, eu vejo tu falando muito, né, do papel do pai na amamentação, e eu acho essencial, mas assim, eu acho que culturalmente eu até entendo aquele pai que fala, mas não é comigo. Não concorda, é óbvio, mas entendo. Não, Agora, eu entendo também, sabe? Eu entendo, mas eu acho que não dá mais para fazer a manutenção disso. não dá. Entende? Uma coisa a gente entendeu porque existe um legado, existe uma É, construção, questões estão enraizadas em mim, inclusive, né? No dia a dia eu tenho que ficar me policiando, mas tem coisas que tem que ficar clara. Não dá mais. Deu, acabou, sabe? meu pai falou ali que o pai tá on. O que eu acho? Eu acho que assim, a gente precisa a partir desse lugar de que bebês comem, pessoas comem. Esse pai também vai ter que comer, né? Então por que não unir os dois? Se a pessoa falar, mas eu não sei cozinhar, então pra mim é difícil assumir esse processo. Bom, aprende, né? Porque assim, cozinhar não precisa ser complexo. Não precisa ser oferecer esses tempos até eu vi muito legal. Era eu não lembro se era mãe ou pai. Era chefe de cozinha e fazia os pratos da introdução alimentar naquele estilo, tipo, restaurante, assim, muito, muito legal. Não precisa. A gente pode aprender O a. Masterchef da introdução alimentar. Nossa, muito legal. Pena que eu perdi o perfil. Mas, enfim, era um negócio super elaborado. A gente não precisa disso. Pode? Claro que pode. Se a família quiser e tiver condições, pode. Mas a gente pode muito bem comprar, por exemplo, aquelas cenourinhas que são pequenininhas, sabe? Tipo, baby. Ou até mesmo comprar os alimentos, para quem tem possibilidade, é claro, já processados, já descascados, cortados, enfim, botar na água e cozinhar, ou botar no forno e assar, botar que nem tu falou, na chapa. Pode, não precisa ser complexo. O papel do pai é um papel de extrema conexão, que até então, infelizmente, ele não conseguia ter via alimentação com essa criança, né? A menos que seja um bebê que toma complemento em outro dispositivo, né? Que não seja translacação, então no copo, na mamadeira, na colher, enfim. Aí esse pai consegue alimentar essa criança. Caso contrário, até então a alimentação foi só da mãe. E muitos pais ficam tristes por um lado e dizem, tipo, putz, eu queria participar, né? Eu queria também alimentar o meu filho, então essa é a hora. A conexão da refeição é algo que vai acontecer ao longo de toda a vida dessa pessoa. Tu pode olhar, a tua primeira filha tá com quantos anos mesmo? 5 anos. Tá, então imagino eu, não sei agora nessa época de pandemia que tá tudo um caos, mas assim, imagino eu que ela já saia pra brincar com amiguinhas dela e vai pra casa das pessoas e, enfim, às vezes vai ter uma festinha de aniversário que tu não necessariamente mais precisa ficar lá, Eu mas já desapego, né? Eu nem pergunto às vezes que ela comeu. esses momentos então, vão se... Eu pergunto, comeu? Né? É só isso. Esses Tá momentos com fome? de presença, eles vão se perdendo ao longo do tempo, no sentido de que daqui para frente, essa tua filha maior, ela vai ter momentos com outras pessoas. Agora, quando ela voltar para casa, a refeição vai ser junto, né? A conexão da alimentação é uma refeição que perdura ao longo de toda a vida. Tanto é que quando tem aniversário de alguém, o que a gente vai fazer? A gente sai para comer. Quando alguém foi promovido no trabalho, a gente sai para comer. Quando você tá triste, não vamos sair para tomar um sorvete. Enfim, essa conexão é muito importante. Se esse pai não criar nesse início, putz,
momentos, talvez seja difícil depois de criar esse momento, né? Então eu acho que ele é um papel de assumir esse momento de conexão e não necessariamente esse momento de ingestão, assim como a mãe até então tinha exclusivamente com esse bebê via amamentação. Eu acho que é um papel de entender que tu, como adulto da relação, né, ou a pessoa que cuida desta criança, é responsável por ela, é responsável por mantê-la viva, por mantê-la cuidada. E um desses cuidados é o comer, é o fornecer comida. Eu costumo falar muito, só passando aqui um pouquinho, sobre os papéis do adulto na introdução alimentar. Um dos papéis do adulto é o que será ofertado para a criança. Então a gente precisa se responsabilizar por isso, né? Essa criança não vai sozinha na cozinha, pelo menos não com 6, 7, 8 meses, e apontar para uma banana. Essa criança precisa que tu conduza esse processo. E isso, de forma alguma, é apenas com a mãe. O pai tem tanta capacidade de fazer isso como a mãe. Não tem mais porquê. Se antes existia uma desculpa, já não existe mais. Já dá para fazer, assumir essas rédeas aí. É isso, e eu acho que uma coisa que é importante a gente falar é que a alimentação não é só o ato de dar a comida. Existe planejamento, existe logística. Eu confesso que um dos meus maiores desafios é o planejamento ainda. É uma coisa que eu preciso me policiar diariamente e aqui, né, dentro das nossas dinâmicas, tipo, o que a gente vai comer durante a semana, né, qual vai ser o cardápio, sabe? Então é uma coisa que eu tento me policiar diariamente. É um desafio meu, confesso aqui para vocês, que é algo que eu tenho que me policiar. É algo que eu tenho que criar estratégias para isso, né, e que eu falho bastante ainda hoje, mas o que eu quero dizer é que isso faz parte também dessa responsabilidade, né? Porque chegar na frente do bebê com um prato pronto e só dar, aí ainda é muito fácil. Então, pensar no planejamento, discutir isso, conversar com a sua parceira ou com o seu parceiro, né? Como que tá, o que ela comeu hoje, o que você pensou, e inclusive as divergências, né? Putz, olha, puxa, já viu o BLW? Putz, BLW muito bacana, mas, poxa, minha avó disse que não. Vamos conversar sobre isso? Né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, que eu trago muito, como eu gosto muito das questões das relações, né? A gente está falando aqui de processos, de mecanismos, de métodos, mas eu acho que nada disso vai funcionar se não existir a comunicação e essas relações de uma forma equilibrada, sabe? Então, eu acho que essa troca também, né, que a gente falou, existe toda uma carga mental atrás da introdução alimentar, que é quase que invisível, né? Mas eu acho que a gente precisa também entender a dinâmica de cada família. Por exemplo, aqui na minha, funcionou muito eu faço toda a parte de o que será comido, de cozinhar, até às vezes de deixar já os pratinhos prontos. E meu marido é a pessoa que oferece a comida na maior parte do tempo, o que é engraçado porque é inesperado, né? Na nutricionista, no materno infantil, normalmente as pessoas esperam, não, ela que vai oferecer todas as comidas. Mas eu acho que justamente por eu saber muito, isso pode acabar atrapalhando. Isso pode sim gerar uma expectativa. Então, assim, cuidado também com os estudos, né? O que a gente faz aqui na maior parte do tempo eu deixo ali, executo ali toda a parte pré-refeição. Na maior parte das vezes o pai é quem oferece. Esse é um momento de conexão deles tão bonito, sabe? Esses dias eu fui dar a refeição pro Davi. Como eu falei, claro, ele trabalha fora, então ele não tá aqui em todas as refeições, por isso eu faço questão de, nas refeições que ele tá, permitir esse momento de conexão, né? Permitir não, mas enfim, sair um pouquinho de cena. Incentivar, né? Encorajar. E esses dias eu sentei, era a hora do jantar, que normalmente meu marido quem oferece, e eles têm as músicas específicas que eles ouvem enquanto eles estão comendo e tal. E aí o Davi sentou na minha frente, tava comendo, e ele começou a fazer um negócio assim, e eu fiquei assim, o que é isso? Tipo, o que ele tá fazendo? E aí depois, quando meu marido chegou em casa, eu perguntei, o que é isso? Tipo, vocês fazem isso na refeição? E aí ele falou, isso é coreografia. Faz, não sei o quê. Então, acho que conexão bonita, sabe? Tipo, eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu, como nutricionista, o que eu ia fazer? Eu ia oferecer o alimento, ia deixar ele e tal. Eu não ia ficar fazendo danças. E essa é uma dança que ele gosta, afinal, ele fez pra mim agora, né? Então, e olha que oportunidade, né? Olha que oportunidade, sabe? Porque o que eu vejo muito, Rafa, que os homens, eles perdem a oportunidade. Muito, né? muito. Porque né, quando a gente se afasta desse processo de cuidado, entendendo que o cuidado é a principal via de conexão, de vinculação de um bebê, dos nossos filhos com a gente, não existe outra forma, galera. Não. Né? Não existe outra forma de se vincular com um bebê, de você criar um apego seguro, que não seja pelo cuidado. É a única forma. O bebê, ele só vai se vincular com quem atende as necessidades básicas daquele ser. Isso é neurológico, faz parte da nossa natureza. Então, você não estando ali cuidando do seu filho, né, fazendo dancinha, nutrindo, perder uma oportunidade de vinculação para uma vida inteira. Né?
né, de segurança, de tornar inclusive esse indivíduo, né, esse bebê, um ser seguro, né, com várias referências de cuidado, né, de poxa, olha só, eu não dependo só da minha mãe, eu tenho minha mãe, meu pai, minha avó, minha irmã, meu tio, e eu confio neles. Então acho que a gente saindo só do campo nutricional e que está atrelado também, mas indo nessas questões das relações, das formações do indivíduo, é algo que é muito profundo, né, quando a gente fala, no caso de uma forma específica, a introdução alimentar ou a alimentação, ou se responsabilizar, porque não é só uma tarefa. E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de reforçar bastante, assim, porque muitos pais, existem vários rótulos, né? O meu sonho é que um dia a gente só fale pai e isso já contemple tudo, né? A gente precisa de pai ativo, pai não sei o que lá, pai não sei o que lá, né? Tipo, né? Porque a gente tem que colocar sempre um adjetivo do lado da palavra pai ou paternidade, né? Isso já diz muito. Então, para que a gente tenha essa noção, sabe? Que, cara, é uma perder a oportunidade, inclusive de aprendizado, né? De revisitar várias coisas, de ampliar o repertório, de descobrir sentimentos, talvez que estavam ali guardados, né? De quando eu vejo a minha filha, alguma reação, fala, nossa, cara, que viagem isso, né? De entrar nesse mundo, sabe? De ir pro lúdico. Então, eu vejo que é uma forma de resgatar a nossa humanidade, Total. sabe? E muitas vezes os homens estão perdendo uma oportunidade de resgatar a humanidade por não cuidar. É verdade. E quando a gente pensa em saúde, né, pensando em um aspecto um pouquinho mais prático e, enfim, saúde de ingestão de alimentação, olha que oportunidade. Eu vi em algum momento um pai falando, como fazer a introdução alimentar se eu não como nenhuma verdura, nenhuma fruta. Olha que oportunidade tu vai ter de aprender com o teu bebê, né? Que esse bebê que nem tu falou, ele vai fazer cara de nojo? Vai fazer. Mas ele vai, talvez seja bom. O bebê se dá a oportunidade de provar, porque nós adultos não podemos, né? Então, putz, é uma via de mão dupla incrível a introdução alimentar. Aqui em casa eu vejo, tipo, o meu marido se esforçando pra provar coisas, pra comer coisas que ele não gostava antes, e que hoje ele viu, putz, talvez eu até goste disso, sabe? Nossa, só tem benefícios, basicamente. Um pai assumir esse processo junto com a mãe, só tem benefícios. Eu não consigo ver nenhuma coisa ruim de depois esse bebê vai virar uma criança, vai olhar pra trás e falar, nossa, eu gostava tanto de comer com meu pai. Era tão divertido comer com meu pai. Olha só, olha que legado, olha o legado, né? Olha qual a experiência, a memória, sabe? E eu fico muito preso nisso, né? Eu gosto de falar nisso, vou finalizar essa minha fala, mas é que eu sou encantado, né? Por esse processo de a gente estar criando momentos memoráveis, por mais que a Ana Lu com 6 meses não vá ter essa memória elaborada do momento, mas está nela, né? A gente está falando de memória celular, de memória afetiva, de várias coisas, de vínculo, sabe? E eu acho que isso, cara, putz, eu acho que é muito importante que a gente fale sobre introdução alimentar, mas não somente de uma forma relacionada à nutrição, né, a números, a quantidade, mas a tudo que envolve esse processo que, como você disse, né, é um processo complexo que demanda tempo, que demanda energia, que é necessário conhecimento, mas que também é a base para vínculos, para conexão, para uma série de coisas. Então, poxa, muita gratidão. Um abração no parceiro, dá uma mordida na bochecha do neném. Tô com saudade. Tchau, tchau.